Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Diga aí Varejo, podcast aqui da LSR, Associação dos Lojistas do Shopping Rio Mar Recife. E hoje estamos aqui com Flávio Vasconcelos, que é instrutor do nosso programa Somar, uma das nossas joias aqui da associação. Ele faz parte do corpo de instrutores do Somar e vai conversar com a gente hoje sobre desenvolvimento humano, né, Flávio? Como é que a gente capacita as pessoas, como é que a gente desenvolve as pessoas em nível emocional, em nível intelectual, em tudo, né? Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Pra gente falar um pouco sobre essa questão tão pertinente que é desenvolvimento humano. Já que a gente vive numa época tão difícil, de muitas doenças mentais, de muitas pessoas afastadas por estafa, muita gente com saúde mental comprometida. Então, quem trabalha com o volume de estresse que varejo demanda, é muito importante ter um norte para se guiar em relação a desenvolvimento humano. Então, Flávio, primeiro me fala um pouco de você. Como é que você se meteu nessa área, nessa missão, vamos chamar assim, de desenvolver pessoas? Boa. Me fala um pouco disso. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? E eu comecei primeiro comigo. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Tímido, mudo, calado. Na escola. Aí ficou sem vergonha. Aí fiquei sem vergonha. Tá certo. Mas tímido o quê? No colégio? No colégio e na faculdade também. Certo. Até porque a nossa educação, ela não forma um comunicador, ela não forma a gente para fazer relacionamento, para networking, para vendas, para liderança, para nada. A parte emocional, menos ainda, né? Menos ainda. Muitas vezes cria os traumas da gente. Total. Né? Prejudique muito. Prejudique muito. Você vai fazer uma apresentação na sala, meu amigo, pronto. Você, né? Gera os traumas aí. Você sabe, eu só te interrompendo, mas você falou, me lembrei de uma coisa engraçada. Eu tinha um colega de colégio que o pânico dele era falar em público. Ele tinha pânico em falar em público. E na escola que eu estudei, que era uma escola americana, você tinha aula de discurso, que era speech class. Então você tinha que aprender a falar, a dar discurso. Ele era tão nervoso que ele tinha um tique que ele fazia assim. Então quando ele ia falar, aí ou ele fazia assim, que ele botava a camisa limpando a orelha, ou ele dava o discurso, então não sei o que. Menino, era uma coisa horrível. Foi a missão da professora da gente fazer ele superar esse trauma e conseguir evoluir. Ele conseguiu sair do colégio não fazendo mais assim. Mas você vê o nível de trauma que era para uma criança falar em público. E porque lá tem esse foco, né? De formar isso. Não, nossa educação inteira não tem foco nenhum. Não é nesse nível. Não tem nenhum. Então, era muito tímido na escola, sofria bullying, era aquele negócio bem, bem legal mesmo. Cheguei na faculdade ainda muito tímido, mudo, nervoso, calado. E aí foi um desafio que eu tinha, era isso. Eu queria melhorar a minha comunicação. É a faculdade, tua formação é em quê? Eu me formei em administração, mas também tinha feito alguns períodos de ciência da computação. Então, tinha a exatas, tinha a humanas ali, tava juntando. Um pouco dividido. E aí, na faculdade, tudo que eu tinha de chance para poder falar, eu pegava. Monitoria, fui de empresa júnior, né? Tudo que eu podia pegar e fui destravando. E aí, nesse caminho, eu fui gostando muito da área de comunicação. Porque eu via que era uma dor de todo ser humano, né? Na relação amorosa, relação familiar, no trabalho, em tudo. Então eu mergulhei, aí nunca mais parei de desenvolver, assim, né? Fui perdendo a timidez, aí fui falando melhor, e aí disse, pô, vamos ingressar nisso, porque virou a temática da minha vida, assim. Quer dizer, no processo de se autodesenvolver, isso, você também começou a desenvolver as pessoas. Exato. Né? Hoje em dia, se a gente trouxer para varejo, trouxer para nossa realidade de comércio, porque quando uma pessoa vem numa loja e é atendida, ela está estabelecendo um relacionamento com o vendedor. E hoje a gente tem um problema que chama-se celular. Né? A pessoa deposita mais tempo olhando para uma tela do que olhando para o ambiente onde ela está. E percebendo o que está ao seu redor. Infelizmente isso ocorre em lojas, inclusive. Você vai entrar numa loja, o vendedor está olhando para o celular, ele não está olhando para você. Perfeito. Né? Como é que você consegue estabelecer, nos dias de hoje, onde você tem essa atração que é tão mais forte, né, que é um vício praticamente, você consegue fazer com que as pessoas consigam equilibrar? Porque, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade de largar o celular. Que seja por 2 horas, largar o celular. Não consegue. E aí, antigamente, as empresas tinham uma política de que você deixava o telefone, enfim. Mas agora está mais complicado, porque tem a questão de, numa necessidade, aí ela tem filho, aí tem, enfim, as pessoas usam de vários artifícios para se prenderem ao celular. Sim.
é quase um órgão do corpo. É verdade. Né? Como é que você acha, como é que se trabalha em cima dessa, vamos chamar de processo de desintoxicação, em relação a você se desenvolver melhor como pessoa e como profissional, já que você trabalha numa função que você precisa dar atenção aos outros, não vai dar atenção a ninguém olhando para o celular. Como é que funciona esse processo? Perfeito. Eu quando falo comunicação, penso em 2 processos. A comunicação para fora, o que eu falo com o outro, me interajo, e a comunicação para dentro, que é o que você fala para você mesmo. Que aí vem crença, vem mentalidade, vem tudo isso. Você começou falando a parte emocional, né, de como a gente tá, e essa parte também vem muito dessa conversa interna. Como é que o vendedor se vê naquele processo? Então, se você tá lá esperando só um cliente para ganhar aquela comissão, tô ali esperando, vou botar no celular, vou estar fazendo outra coisa. Quando a cabeça dele é outra, quando ele vê muita oportunidade ali, quando ele vê relacionamento, quando ele vê o cara que entra, às vezes não tá tão bem vestido, mas ele pode ser um cara rico, né? E você não julga ali, você vai com a cabeça de quero vender, quero melhorar, o foco muda. Então aí eu vejo 2 coisas, vem a cultura da empresa, como é que a empresa se porta, como é que os outros se portam, e aquela história, né, que um contamina o outro. Entrou um vendedor novo agora, ele vai olhar os antigos, e aí, o que é que estão fazendo? Todo mundo tá ali focado, conversando, querendo melhorar, tem reunião depois de aprendizado no final da semana, o que é que eles fazem e eu vou ingressar nisso. Tá todo mundo parado, olhando a vida, esperando, reclama do shopping, né? O shopping não tem movimento. Rapaz, tem loja bombando e tem loja com dificuldade. E aí, qual é o diferencial? Tem gente passando. E quem passa, o que é que ele vai encontrar na sua loja, né? Então, a cabeça do vendedor é fundamental. Se tiver um tempinho, eu vou contar uma história ali mais na frente sobre uma pessoa que, com um bom dia, ele pegou 3 promoções. Só a forma de dar um bom dia. Então, você tem... Eu já tive até contato aqui com alguns lojistas do shopping, né? Que eu dei treinamento. Eu já vi vendedores aqui que saíram da loja, foram para outras empresas, porque o cara era um empresário, chegou e disse, poxa, eu fui tão bem atendido que eu quero contratar você. E muitas vezes você não tem aquela cabeça de, pô, eu tô sendo avaliado, né? É só se eu for para entrevista de emprego que eu sou avaliado. E aqui eu tô parado. Não tem essa percepção. Não tem. E você tá o tempo inteiro sendo avaliado. Seu marketing pessoal, seu desempenho, seu relacionamento, né? Você muitas vezes não vai fechar uma venda, mas vai ter uma indicação para um monte de gente. Pô, eu gostei pra caramba numa loja, eu fui lá, não achei a peça que eu queria, mas eu vou indicar aquela pessoa. Então, quando ele tem aquela cabeça de, pô, se eu estiver presente aqui, eu vou ter muita oportunidade daqui pra frente, aí o celular fica em segundo plano, porque perde a importância. Mas se você tá só naquela função de tô parado esperando alguém entrar na loja, não tô fazendo nada, então eu vou ficar no celular, sem fazer nada. É muito do como você tá percebendo naquele momento, o que tá fazendo ali, né? E aí, quando você vê a oportunidade, o celular não vai ter a importância como tem hoje. E é um desafio gigantesco, né? Gigante. Como é que você avalia hoje o atendimento que a gente tem? Eu não falo da gente aqui do Rio Mar, eu falo no comércio geral. Como é que você avalia o atendimento hoje em dia de comércio físico? Péssimo. Péssimo, né? Não tem nenhum regular. Não, assim, em média, né? Tem lugares bons, tem pessoas boas, mas no geral é muito ruim. E até em lojas boas, tem um vendedor que quando você dá sorte, você é atendido, ele tem um desempenho muito bom dele. E geralmente por dom, né? Aquela diferença de dom e treino. A pessoa não estudou, não treinou, ela tem um dom, tem facilidade e ela vai. Ela se comunica bem. Se comunica bem. E o pior, que uma pessoa com dom, ela dificilmente treina. Sim. Porque a gente tá acostumado a só que eu sou ruim, eu vou melhorar, eu vou consertar. É porque o curioso disso é que quem tem dom pra alguma coisa, pra ele, o que pro outro é muito difícil, pra ele é natural. Sim. Isso é dom. Isso. Ele faz natural. E pouco esforço e um desempenho acima da média. Acima da média. Pra uma outra pessoa fazer o que ele faz, ela até consegue. Sim. Mas ela vai ter que estudar muito pra poder chegar naquela situação que ele faz bastante. Natural. E assim, essa questão de relação, de atendimento, né? Você acha que existe... Qual é a parcela de culpa no sentido do seguinte? Existe o profissional que não se capacita, sim, certo? Ele também não busca a evolução própria dele. E existe também um problema de gestão, certo? Primeiro, o erro clássico de botar as pessoas nos lugares errados. Sim. Começa logo por aí. Existe um problema, por exemplo, às vezes você tem um bom vendedor e a forma que você encontra de premiar aquele vendedor é promovendo ele a gerente. Sim. Sendo que ele não tem nenhuma aptidão para ser gerente. Ele é um bom vendedor, mas ele não é um bom gerente. E aí você coloca as pessoas boas nos lugares errados, você perde o vendedor e perde o gerente. Então, o que eu acho é que nessa jornada de você desenvolver pessoas, é importante que o empresário que possui comércio, que é varejista, ele entenda que o maior investimento que ele pode fazer é no capital humano que ele tem. Perfeito.
Produto ele compra de qualquer fábrica, seja na China, Taiwan ou Vietnã. Capital humano é bem diferente. E aí, se ele tem um capital humano bem produzido, bem desenvolvido, esse é o ponto de partida. Exato. É isso? Tem uma frase que eu sei que nenhum lojista aqui nunca falou. Que é, mas a rotatividade é muito alta, então, pô, vou investir, o cara vai sair logo. É só o que tem. E tem uma frase que eu gosto muito que combate isso, que diz, mais caro do que treinar uma pessoa e ela ir embora, é você não treinar e ela ficar. Eu acho incrível essa frase, porque diz muito de, eu não invisto porque o cara pode sair e eu investi nele. Exato, mas se ele ficar sem investimento, ele tá fazendo o quê com o teu negócio? Com o teu atendimento, né? Então você falou coisas fundamentais. Claro, eu trago muito sempre para a pessoa a responsabilidade, né? Pô, eu quero crescer, quero aprender. Mas pensando como empresa, o líder ele é o responsável, o líder maior é o empresário. Então não tem um processo geralmente de uma capacitação, o cara entrou, né? Tem aquela explicação básica, né? Como é que é o processo que ele faz aqui, mas não tem uma linha lógica, acaba sendo muito pessoal. Hoje, né, até a última pergunta, eu vejo hoje o varejo como uma coisa muito pessoal, o atendimento. É difícil ver, poucas empresas têm um padrão, que você chega e você sente que aquela pessoa foi treinada, que ela fala da mesma forma. Tem uma pessoa que é mais engraçada, outra mais comunicativa, às vezes o engraçado fica até ofensivo, dá uma brincadeira que não casa naquele momento. Inapropriado, sim. Né, que passa do limite, porque é muito pessoal o estilo. E aí precisa de processo. Precisa ter qual é a cara da empresa, qual é a cultura da empresa. E aí, claro, que a rotatividade atrapalha muito isso. Atrapalha a cultura, atrapalha o processo. Mas quando a pessoa entra, a forma que ela é treinada no começo, você vai gastar aí um mês, vai gastar um tempinho. Poxa, mas eu quero vender, eu contratei o cara para agora. Eu sei. Mas o agora, como é que vai impactar os próximos meses inteiros? Né? Qual é a cara que a tua loja tem lá fora? E aí, se você pensa em longo prazo, em médio prazo, para ganhar dinheiro, eu tenho que gastar um tempinho investindo em treinamento para depois fazer isso. Uma frase que também eu escuto muito de vendedor, e vendedor tem muito isso. Eu tô sem tempo, porque, pô, ainda mais shopping, todo dia a gente tá na correria, eu tô sem tempo pra aprender. Aí eu gosto de fazer uma analogia com o esporte. Imagina você ter no seu time um jogador que joga tanto que não tem tempo de treinar. Pai, não queria um jogador desse. Como é que o cara não treina pra poder jogar melhor, né? Não faz sentido. Mas a gente tem um bocado de atleta de vendas, atleta de gestão, atleta de qualquer função, que joga todo dia e não tem tempo pra parar pra treinar. Pô, se você não aprende, você não vai ter nada melhor pra entregar. Isso é fato. Teu desempenho vai estar sempre na mesma coisa. Eu até digo que ninguém fica parado, porque se o mundo tá evoluindo, tá tudo correndo, o cara fica pra trás. Ninguém fica parado. Né? Não tem como fazer. E aí, essa questão de investimento, de você ter essa questão de rotatividade que você falou. E aí a gente tem esse processo onde as pessoas não estão dispostas mais. Primeiro que todo mundo ficou imediatista. Sim. Isso é uma doença geral, né? O imediatismo é em tudo. Exato. Você chama um Uber, você acha 5 minutos uma hora. É um absurdo 5 minutos. 8 minutos você cancela. É uma coisa, então, que as pessoas estão assim. E aí, essa questão do tempo, gestão de tempo, e falta de noção de investimento, de você investir nesse capital humano, de você ter essa percepção. E aí você não entende por que você está com tanta rotatividade. Sim. Então você tem muitos negócios, muitas empresas que primeiro acabaram com o RH. Porque achavam que não era importante. Não entendem que existe um motivo pelo qual as pessoas são avaliadas. Tudo. Não tem, perfil tem que ser traçado. Sim. Para que você possa entender melhor como é que você vai trabalhar o seu capital humano. Então, existe uma cultura muito difícil hoje em dia em relação a isso. E aí, é aquela coisa, você tá numa situação tão difícil que hoje, para você pegar uma pessoa boa, você, para contratar tem que entrevistar pelo menos 50. Para achar um bom. Sim. Que às vezes não é... Você nem achou o bom, você achou o menos ruim. Que aí é o que eu acho que impossível. É o pior. Ele é viável, vamos pegar. É o pior. Sim. Eu já vi situações aqui de lojas grandes abrirem e a loja precisava abrir com 200 funcionários. Você imagina o que foi o pesadelo que foi isso? Nossa. E para você achar 200 funcionários que atendam a você, e era uma loja que tem que ter segmentos específicos, ainda tem que ter especialista em área específica para cada setor, você imagina como é que a luta que é. Sim. Isso. Então, o teu trabalho ajuda muito nisso, né? De você... Porque, assim, eu acho que o teu trabalho vai ajudar no desenvolvimento do profissional em si e também nessa mudança nesse mindset que precisa ser criado dentro do empresário, do varejista,
que quando ele investe no capital humano, ele está investindo no negócio dele, talvez da melhor forma possível. Sim. Né? Porque quem vende o que ele oferece é o capital humano dele. E aí existe essa dificuldade. Como é que você vê, como é que as empresas hoje elas conduzem isso, na tua opinião? Tu acha que as empresas elas têm tão preocupadas com... vamos falar do pequeno, eu não falo das grandes. Mas o pequeno, mais o local. Você percebe, dentro da tua jornada, você percebe essa demanda, que as empresas estão preocupadas em fazer esse desenvolvimento, ou as empresas estão simplesmente rodando cartela e aí sai um, entra 5, sai um, entra 5, sai um, entra 5? Boa, nessa fala eu pensei em 3 coisas já. Primeiro, dessa mudança de velocidade, de todo mundo tá ansioso, né? Que é tudo pra ontem. Eu tenho uma filha pequena de 5 anos e eu vejo a cultura muito forte agora nisso, assim. Ela só quer ver vídeos curtos, ela quer ver desenhos curtos. E aí tem uma vez na semana que tem a noite do filme, que eu digo, vamos ver um filme. Ela, não, deixa eu escolher o desenho tal da Netflix. Eu disse, não, agora é só filme. Aí lá, não, sei que ela... E aí quando vê, ela adora. Começa a ver, ela fica vendo, mas ela não quer um negócio de 1h30, que é muito tempo, ela só quer as coisas curtinhas. Mesmo que ela passe 1 hora vendo aquilo curto. E eu sei que isso tem impacto mental, na forma de percepção. Não é por acaso que o TikTok, o Instagram, fica tudo vídeos rápidos e passando, porque é o que a gente está consumindo. E eles vão acompanhando, né? Exato. Então, a gente vê hoje 2 coisas importantes pegando em cultura de empresa. Uma, o jovem, ele escolhe ganhar menos para trabalhar num lugar mais saudável, um lugar que ele tenha voz, que ele sinta propósito. E ele não tem que ser um propósito, tô salvando o mundo, não. Assim, um propósito de dar sentido para ele, de participar, de poder fazer alguma coisa, de ver a cara dele naquilo, né? E aí muitas empresas não entendem isso, porque ele escolhe ganhar menos. E as gerações antigas, o salário era o principal, né? E o ambiente tóxico era normal. O propósito, né? Era o dinheiro. Era dinheiro e era normal o ambiente tóxico, o grito de chefe, assédio moral. Fazia parte. Era normal, né? Parte. Hoje não se aceita tanto. Fazia parte. E aí eu vejo muita gente nesse conflito de gerações que fala, isso é frescura, isso é mimimi. E eu digo, eu não me importo o que você acha que é o que não é. Eu me importo o seguinte, aprenda a se comunicar com esse jovem, aprenda a se comunicar com quem tá chegando. Porque a cultura você vai determinar, mas você tem que aprender a falar, a se comunicar. E a comunicação vem muito disso. De pai com filho, de líder com... Então as empresas pequenas, que você falou, tem um desafio enorme, que geralmente é a equipe que é já reduzida, que não tem tempo de parar para treinar, então fica mais dependente ainda daquela pessoa. E aí tem um desafio grande que é a própria cultura. Porque se eu tenho 2 funcionários, 3, 4, 5... Cara, o que cada um pensa tem impacto muito maior. Quando é 200, se tiver 1, 2, 3 ruins, tem uma voz menor. Mas de 5, 2 já faz um estrago grande na sua equipe. Tá tudo comprometido. E aí que, na verdade, deveria ser um foco muito maior do pequeno, que é de treinar. Teve uma cafeteria que abriu recentemente, que eu dei um treinamento, que tem um atendente. E eu disse, se esse atendente for ruim, o teu negócio quebrou. Tu tem uma pessoa ali no caixa. Se ele for ruim, acabou. Porque ele é o teu negócio inteiro. Tu pode ter um café incrível, pode ser um bolinho maravilhoso, pode ter uma estrutura linda. Se eu cheguei lá, o cara tá de cara feia, eu fui mal atendido, eu não volto, sabe? Então, vê a importância que é a pessoa investir naquela única pessoa que ele tem, naqueles 2 funcionários que ele tem. E muitas vezes o pequeno empresário não tem essa consciência. Até porque geralmente nem ele se capacitou, vamos ser sinceros, né? Não vai na cara da coragem. Ele não tem porque ele não tem. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele vai na necessidade, que é a maioria do empreendedor do Brasil. Ele não sabe. Ou vai no feeling. Eu vou tentar, a família tem algum empreendedor, eu gostei, vamos embora. Mas o cara não treinou gestão, marketing, vendas. O cara não tem essa noção. RH, né? Enfim. Então, é um desafio você que não treina, sem dar o exemplo, você treinar quem tá embaixo, né? Mas uma coisa que eu gosto muito, como eu já treino também muita indústria, multinacional, eu digo, o pessoal que é as famílias donas de multinacional, o pessoal desde 13 anos tem coach, desde novo, nem pré-adolescente, já tem treinamento constante. E o pessoal tá na diretoria já velho, eles têm treinamento mensal, constante. E o pessoal que já é bilionário, eles param pra treinar, porque eles aprenderam que o jogo da vida é esse, é educação, sabe? E aí o pequeno empresário tem que ganhar essa cultura. Ele tem que se educar, ele tem que treinar, né? Ir para outros níveis, porque senão o negócio não cresce. E ele fica preso na operação. Ali, né? Ele acaba sendo mais funcionário do que todo mundo ali preso. É o primeiro a chegar, o último a sair. E aí se o cara tá preso na operação, ele não para pra pensar e crescer. É um escravo, né? É um escravo. Aquilo ali é um trabalho escravizador, não é um... E aí não tem ninguém pensando na estratégia. estratégia. Ele não tá gerindo o negócio tá gerindo ele. Perfeito. Essa questão de... Porque, assim, o desafio que a gente observa, as mudanças todas, e se você hoje tem uma dificuldade em capacitar pessoas, as pessoas têm dificuldade em, enfim, até em perceber que elas precisam
se capacitar mais, você tem, andando paralelo com isso, a evolução das coisas e um futuro que nos aponta para uma redução de oportunidades, no sentido de funções de pessoas físicas e locais físicos. Sim. Porque você já vê aí grandes marcas enfim, muitas empresas já com 60% a 70% dos caixas de autoatendimento, não tem mais ninguém. Antigamente, é o que a gente sempre fala, começava com dois terminais. Agora já está com 8 terminais de autoatendimento, 10 para 3 caixas, dos quais só tem uma pessoa. A tendência é tudo ser autoatendimento. Não vai ter mais ninguém. Não vai ter mais ninguém, não vai ter mais dinheiro papel. Sim. Aí você me pega uma geração como essa, agora, que está no mercado de trabalho, que tem esse imediatismo porque está presa nessa questão e ao mesmo tempo não está se capacitando, não está fazendo nada. E aí se ela não consegue nem se estabelecer no mercado físico de trabalho, onde ela está lá dando a força braçal dela, você imagine como é que ela vai dar um trabalho depois que é intelectual se ela não tem formação em absolutamente nada. Perfeito. Então, esse desafio de capacitar as pessoas, que é um desafio que vai ficar cada vez mais grandioso, eu acho, tem muito disso, porque assim, você hoje já tem pessoas que elas preferem não ter relacionamento cliente e vendedor, para não se aborrecer. Verdade. Então ele prefere um aplicativo, ele prefere uma compra online, para não ter que passar por isso. Não falar com ninguém, com certeza. E aí nós temos um problema quando pessoas começam a refutar pessoas. Então a gente tem um problema muito sério aí. E eu acho que varejo, o futuro do varejo, ele está muito ligado à relação interpessoal das pessoas. Porque, claro, se você diz que vende uma coisa que é desejo, coisa e tal, papapá, porque desejo de ter as coisas, as pessoas sempre vão ter. A forma que elas vão achar para chegar naquilo é que vai mudar. Sim. E já mudou esse tempo todo. E aí, como você falou, você às vezes tá sempre sendo analisado. Então, se uma pessoa que é comerciante vai numa loja e é muito bem atendida por um vendedor que é excepcional, e aí ele quer pegar esse vendedor... Isso acontece muito, tá? Sim, com certeza. Muito aqui. Assim, inclusive gera vários conflitos, porque, claro, até porque as lojas que geralmente pegam são do mesmo segmento. Então, o cara tem uma loja aqui, aí ele foi na loja rival, aí o fulano, aí ele pega e ele rouba. Claro, a pessoa vai quando ela tem uma oportunidade e tal. Sim. Então, essa questão de você trabalhar as pessoas que trabalham com comércio, de você querer ser atendido, porque assim, você tem que ter a opção de preferir o contato. Sim. Né? E a batalha é essa, de preferir o contato. Então, hoje em dia, se você tem um lojista que ele tem uma equipe e ele está perdido em relação à gestão dessa equipe, ele está vendo aqui a gente falar, ele está se identificando que ele tem esse problema, que ele tem uma equipe apática. Apática. É um bando de... Só se mexe um pouco mais que o manequim da vitrine, mas é quase igual. Qual é o primeiro passo dele fazer um movimento onde ele comece uma busca de virada de chave em relação à equipe que ele tem na loja dele? Perfeito. Pergunta maravilhosa. Primeiro, eu penso muito como o líder, né? Porque a cultura vem da liderança. Então, como é que se ele tá na operação, porque ele pode estar longe, enfim, ninguém não tem impacto como cultura. Mas se ele tá, como é que ele impacta a cultura e os líderes que ele tem, qual é a postura, qual é o perfil, o que é que eles falam, e tu analisar primeiro as lideranças. Reunião com liderança e diagnóstico, para entender como é que tá essa equipe. Tem uma frase que eu gosto muito de falar para a liderança, que é o seguinte: eu não posso querer mais que você. Eu não posso querer que meu vendedor venda mais do que ele. E aí, claro, isso é perigoso. Tem uma dualidade aí. Uma é, eu como líder sou obrigado a capacitar minha equipe, a engajar, a motivar, a inspirar. E eu tenho que melhorar como líder para poder tocar fogo na minha equipe de vendas e eles ficarem com sangue nos olhos. Ao mesmo tempo, eu entendo que eu sozinho não posso fazer nada. E tem gente que, infelizmente, eu vou ter que desligar, tirar, trocar. Porque eu vou ter que saber que a pessoa, eu não posso querer mais que ele. Eu não posso querer que ele cresça mais do que ele, que ele venda mais do que ele. Então existe essa dualidade, assim, mas... eu vou analisar como é que está hoje, né? Cultura, pesquisa de clima, ouvir as pessoas. Um dos maiores gargalos que existe é ouvir.
Eu não vou falar o nome, mas tem uma grande loja aqui, que eu treinei a equipe de vendas, e foi bem engraçado, eram 4 encontros. Primeiro encontro, tava lá o pessoal, tava gerente de vendas, tava o RH. E aí aquele negócio, todo mundo meio calado, aquele negócio todo, e aí eu falei e tudo mais. Segundo encontro, a gerente de RH não foi, nem a gerente comercial, tava só os vendedores. E aí eu comecei a falar de gatilhos mentais, de técnica de venda, aí uma vendedora disse, Flávio, queria te falar uma coisa assim, isso pra gente não vai servir de nada. Aí o caramba, ela disse, não, tá maravilhoso o conteúdo, a gente gostou muito de você. Só que nosso problema não é só a técnica de venda, é que ninguém escuta a gente. Aí eu, beleza, desliguei o slide e vamos conversar. Me fale. Agora que não tem ninguém pra ouvir, você pode se abrir. Ela, porque é o seguinte, a gente hoje pediu agora, tava perto da Black Friday, a gente pediu brinde, pediu coisa, porque é um produto lá que é caro, e a gente queria dar uma coisa boa pro cliente, pra estimular ele, pra fazer um agrado. E aí a gestão disse que não tem dinheiro pra nada, não tem dinheiro pra brinde e pra nada. Ano passado teve, esse ano não vai ter nada. A gente, beleza. E na mesma semana, divulgaram festa de final de ano pra gente ir. E a gente não quer, a gente falou, eu prefiro que cancele a festa e me dê brinde, porque brinde é comissão no meu bolso, eu quero vender. Não adianta. E aí eu fiquei na hora pensando, né, caramba, a gestão quer fazer uma festa de final de ano, que é o quê? Pra integrar a equipe. E a equipe tá pé da vida, dizendo, mas eu não quero isso, eu quero que você me dê algum diferencial para eu ter um argumento de venda melhor, né? E claramente ali todo mundo tava insatisfeito, por quê? Porque não era ouvido. E aí eu falei, fez os encontros, mudou pra cultura, muito mais do que técnica de venda. E eu disse pra eles, olha, eu me comprometo a levar a voz de vocês para o dono. E aí levei, fiz um e-mail lá grandão, um texto, falei com o RH e mandei diretamente pro dono. Disse, ó, essa aqui é a minha análise da equipe. A equipe é muito boa. Claro que sempre pode melhorar em vendas, mas o desafio aqui, a insatisfação é na escuta. Vocês não dão espaço para ouvir, até para explicar e conversar. E aí não adianta você querer motivar uma equipe botando meta, botando tudo, se você não escuta. Então, eles lhe ouviram? Não, aí não ouviram, mas a mensagem chegou, né? E aí aquela história. Mas então não mudou o processo. O procedimento continuou igual. Continuou uma equipe insatisfeita. E o processo foi levado pra frente desse jeito. Levado pra frente. E todas, num particular, falando comigo. Eu tô procurando outras opções. É lógico. Aí vai Quero ir pra um lugar que eu seja valorizado, que eu seja escutado, que é o que o pessoal procura hoje, né? E é uma pena. Quer dizer, é sempre dúbio. É Isso. sempre dos dois lados, né? Você vai ter a incapacidade de quem é gestor e a incapacidade de quem está também. Deixa eu contar uma historinha rápida. Fornecendo alguma coisa. Teve uma empresa que eu fui treinar comunicação para as lideranças e tal. E eu falo muito de empoderamento, de você ter que falar, ter que se engajar, você é responsável por isso. E aí eu vi que, depois eu falei com os donos e treinei os donos. E os donos, eles eram 2 irmãos e que brigavam demais. Ixi. Um pensava alto, pensava B, um é dia, outra noite, era o oposto. E um deles era muito fechado, ele teve minha opinião, é certa e acabou-se. Aí eu disse, olha, é um risco muito grande você dar a voz para sua equipe se você não tá pronto para ouvir. Porque não faz sentido eu dizer para todo mundo, fale, e quando alguém fala alguma coisa, você dá uma lapada, você dá uma porrada, você não quer ouvir, né? E um dos valores que tinha na empresa era cabeça de dono. Eu disse, cabeça de dono é um marketing lindo. Mas você quer que todo mundo embaixo tenha cabeça de dono, pense, inove, queira resolver as coisas, ou você quer ser obedecido? Eles tiraram dos valores cabeça de dono, né? E eu falei, que massa, porque é coerência. É coerência. Porque não adianta você falar que eu quero uma pessoa cabeça de dono, eu quero treinar, melhorar a sua comunicação. E quando vai ouvir, não consegue. Então, o processo que para o empresário é um desafio é aprender a ouvir, tirando o ego de lado, que é muito difícil. Mas como é que eu resolvo? Para alguns é muito difícil. Para alguns é muito difícil. Como é que eu resolvo? Eu vou escutar para resolver. Não é que todo mundo que fala tá certo. Mas eu vou ouvir para falar, tá bom, como é que eu vou resolver para ter resultado? Sabe? Não, e assim, uma coisa que uma opinião que eu tenho, só os idiotas não mudam de opinião. Sim. Só se você for um idiota. Porque se você for uma pessoa que não muda de opinião, pode ir embora. Exato. Pode ir embora e comer do caixão e tchau. Porque você vem para esse mundo para mudar de opinião o tempo inteiro. Aprender significa isso, né? Exato, é mudar de opinião. Mudar de opinião, mudar de percepção, tudo isso. Perspectiva, exato. E aí é complicado porque se você tem uma situação mal colocada do topo para baixo, isso, não tem o que fazer. A não ser que não seja um idiota, que mude de opinião Sim. E que você consiga fazer com que ele faça toda uma reavaliação do negócio. O que acontece? Eu já vi histórias de você conseguir virar o jogo, mudar, modificar esse processo e conseguir fazer as coisas mudarem de percepção e tal. Porque eu sou muito ligado a isso, de acompanhar a evolução e desenvolvimento das pessoas. Perfeito. Eu acho que o trabalho que o Somar faz aqui na Associação do Rio Mar é com esse objetivo. Sim. De
tentar, até porque é uma coisa que, às vezes, as empresas às quais essas pessoas trabalham não fornecem esse acesso a esse tipo de conhecimento. Então é você justamente conseguir trazer para as pessoas, ou mais para perto das pessoas, essa possibilidade de ter essa capacidade dela fazer alguma coisa por ela mesma. Perfeito. Dela se desenvolver dentro das possibilidades dela, entendeu? Porque num mundo muito desafiador, cada vez mais desafiador, muito difícil. Eu costumo dizer que eu tenho muito... dentro da minha idade que eu tenho muita pena de quem tem 18 anos hoje, porque é muito mais difícil do que quando eu tinha 18. Muito mais difícil. Verdade. É um mundo que se apresenta muito mais desafiador do que o mundo que eu encarei quando eu tinha 18. Porque quando eu tinha 18, o mundo tinha pré-estabelecido que você tinha escolhas. E que, embora fosse um pouco de ilusão, mas você tinha um conceito de que aquela escolha fazia com que você seguisse um caminho pré-determinado. Mas você tinha uma noção de algum caminho. Hoje, não existe caminho nenhum. É uma névoa, é um nevoeiro. Porque é tudo incerto. O mundo mudou de uma forma tão absurda que o que hoje você se forma daqui a 5 anos deixa de existir. Sim. Como profissão. Porque tem várias profissões que vão sumir. Sim. Não tem mais nem como ser, nem como estudar. Então é muito diferente. Então é uma geração que precisa ainda mais de capacitação. Exato. E de desenvolvimento, porque assim, se você for pegar estatísticas, as donas estatísticas vão dizer para você que o maior índice hoje de afastamento de trabalho é saúde mental. Sim. É o maior motivo para afastamento. O maior motivo de INSS é saúde mental. Várias pessoas jovens que são incapacitadas mentalmente. Sim. Quer dizer, é uma coisa terrível. Eu tenho amigos que, assim, são águias, profissionais incríveis, foram para São Paulo, trabalham, não sei o que. Burnout, depressão. Totalmente fora da casinha, totalmente, né? Assim. Você vai... Por quê? E tem a questão do ambiente, mas tem muito eles, como eles se cobram, né? Da cabeça e mentalidade. Então, isso é uma realidade muito grande. Que as empresas grandes, elas investem muito em felicidade, não é porque são bonzinhas, porque elas sabem que, pô, dá mais resultado. É bem-estar, né? É bem-estar, o cara rende mais, né? Ele vai ter uma entrega melhor, ele vai ficar menos doente. E tudo isso é mais tempo na empresa. Então, a felicidade tá muito alta, o RH tá muito alta nessa visão, né, como você trouxe. É porque fez isso, né? Isso. A impressão que dá é que esse entendimento de que RH é importante, é vital, passou um período assim, em baixa, tipo, muita gente... Não, eu não tenho RH, eu tenho um DP. Achando que DP é igual, exato, não é? E depois agora já se começa a se perceber que realmente é necessário que se tenha um núcleo dentro de uma empresa responsável pelo capital humano, de forma contínua, de forma assim, que saiba o que está fazendo. Perfeito. Não é uma pessoa que está lá para simplesmente olhar para a sua cara e você está contratado. Não, fazer uma análise do seu perfil. Perfeito. Você falou da sua filha, coisa curiosa, essa questão de geracional. É que nem o meu sobrinho estava outro dia comigo e aí tinha tido uma queda de internet. E aí você tem que ver o programa. Era um programa que ele queria assistir, mas que passava na TV a cabo, mas num horário específico. Que ele também tinha esse programa no streaming. Para ele entender que para ver ali, ele tinha que esperar o horário chegar para passar. Ele disse, não, mas peraí. Mas eu quero ver agora, eu não quero ver de 6h30. Não, meu querido, veja bem, você tem que esperar, porque aqui tem uma programação. Mas que programação? Ele não sabe nem o que é isso. Porque para ele vive no mundo on demand. Tudo é quando ele quer. Então, se ele quer ver aquilo, ele aperta o botão e vê na hora que ele quer. Perfeito. Então, o desafio, Flávio, é astronômico. Sim. E aí, o teu... Como é que você analisa a tua contribuição em relação ao seguinte? Você é uma pessoa que veio, você tinha você era tímido, então é interessante que você se desenvolveu e aí você achou nessa jornada de desenvolver as pessoas uma missão de vida sua, Sim. que é desenvolver. E eu acho também que você como pai, porque querendo ou não, todo mundo que é pai passa por isso, você também exerce, até porque você está criando uma pessoa dessa geração. Sim. Meu Deus, que ainda é mais desafiador, porque ela ainda tem o quê? 4? 5 anos. Ah, sonhou Jesus. Então você imagina ela quando tiver 20. Com certeza. Então, assim, é um ajuste de peças do mundo que você viveu para o mundo que é o mundo dela,
e para o mundo que ela vai vir a viver quando ela for adulta, que você joga para a sua experiência e para a sua prática em desenvolver pessoas. Quer dizer, você consegue ter muitos insights dentro da tua relação pai e filho? Nossa, demais. Demais, né? Demais, assim. Eu sempre linko muito a relação de paternidade com a relação de liderança. Porque pra mim é igual, assim. Que é uma autoridade exercida. Exato. É o exemplo, é a comunicação, né? E todo treinamento eu não consigo não dar exemplos de família. E até o que conecta todo mundo. Você vai ter um cara analfabeto, um cara com um PhD, um bilionário, uma pessoa que está estagiando. Você vai falar de família, todo mundo vai se identificar. Porque é uma dor, né? Em geral, assim. E a comunicação tá nisso. Você aprender a falar com uma criança pequena é igual você falar com uma pessoa de outra geração, de outra cultura, de outro país, sabe? Então, você adaptar essa mensagem. E é um desafio do ser humano. É a parte de relacionamento. Essa questão mental, assim, de doenças, de depressão, ela vem muito também da comunicação. Porque a comunicação cria um ambiente, né? Uma coisa que é muito fácil as pessoas aceitarem, que a palavra, ela adoece. É fácil. Você vê o bullying, você vê pesquisas, estudos, até com plantas. Você ficar falando coisas ruins, um mês a planta, ela vai... Você tem energia na palavra do ruim. De ficar falando coisa ruim, feia. Mas a gente tem uma dificuldade maior em aceitar que a palavra boa também constrói. De você elogiar, de você falar algo bom, sabe? Então, ano passado, quando a gente fez o treinamento aqui no Somar, teve um caso, uma história muito legal, assim. Foi uma gerente de um restaurante aqui do Rio Mar. E ela disse que estava lá no balcão, assim, resolvendo as coisas no computador. Chegou um cliente, estava sendo atendido por um atendente e começou a elogiar a atendente. Aí na hora ela percebeu assim, pegou o celular e ficou filmando aquela cena. E aí o cliente foi embora, ela mandou pro dono do restaurante. Aí chegou pra atendente e disse, olha, fulaninho, que é o dono, ele recebeu esse vídeo, viu? Aí ela, como assim? Não, você não foi agora elogiado, o pessoal te deu... Ele recebeu, ela... Ai, meu Deus, que vergonha. Ela, não, quando tem um problema eu não falo, eu não critico. Quando tem algo bom, ele também vai saber. Ele tá lá, não sei onde, sabendo agora. Ele disse que aí ela passou o dia inteiro assim, sorrindo, feliz, orgulhosa. Quer dizer, é outra coisa, né? Outra coisa, porque a gente pesa muito na crítica, né? E a crítica tem que ter, mas o elogio tem o mesmo poder, até, eu digo, maior, né? Muito mais forte. Porque quando minha filha faz algo errado, eu digo, não faça isso. Ela sabe o que não fazer, não sabe o que fazer. Mas quando ela faz o básico, eu elogio. Comeu o prato todo, pô, parabéns. Organizou um brinquedo, parabéns. A cabeça antigamente era muito de não fez mais com obrigação, né? Exatamente. Mas se você trabalhar a crítica com o mesmo peso até maior do elogio, o elogio constrói muito mais, porque é direcionamento. E o que eu vejo muito nos funcionários eu não sei se o que eu faço tá certo. Eu não sei se meu desempenho tá bom. Porque se ele não recebe retorno, não tem retorno. Empresa pequena tem quase nada de feedback, uma coisa estruturada. Então, não sabe nem o que é. Sabe nem o que é. Então não tem um processo, não tem uma avaliação, não tem nada. Então o cara tá errado, não sabe, tá bom, não sabe. E aí você fala, fulaninho tem um perfil que não tá legal pra vendas. Mas ele sabe disso? Tu já falou com ele? Tu deu algum feedback? Tu elogiou o que ele faz de bom? E tá todo mundo no escuro, essa névoa que você falou. Tem muito hoje... a névoa. O mercado é isso, tá todo mundo no escuro, você saber o que fazer. E a comunicação tem esse poder, né, de direcionar. As pessoas depositam mais energia na crítica demais do que no elogio. Então, é que nem a gente pode tirar por qualquer um de nós. Sim. Se a gente se irrita com algum serviço, a gente tem muito mais estímulo de parar e se dedicar a falar alguma coisa, a fazer um review ruim, sim, do que a gente teria de fazer um review bom. Verdade. Infelizmente é assim. Existe um magnetismo muito grande na negatividade. É uma coisa que tem que ser batalhada o tempo inteiro. E eu acho que é importante que as pessoas tenham o seguinte pensamento na cabeça: que você só para de se desenvolver quando você parar de respirar. Perfeito. Enquanto você estiver respirando, você está em constante desenvolvimento. O ser humano a nossa vida, a nossa civilização daqui para frente, ela vai ser assim. Esqueça quem acha que vai trabalhar até tantos anos e parar de trabalhar. Você vai ter que trabalhar até morrer. Sim. Até porque vai ter que ser assim. Não vai ter mais isso. E então é isso que as pessoas precisam ter, se despertar, precisam ver a importância que isso tem na vida delas e entender que você tem que estudar a vida inteira. Tem que se aprimorar a vida inteira e buscar isso. É por isso que nós temos aqui, no Somar, o programa aqui da Associação do Shopping Rio Mar, pessoas como o Flávio, que vai trazer para vocês esse nível de conhecimento, esses debates, esses temas que são tão importantes e tão pertinentes para o nosso dia a dia aqui do varejo, de um equipamento dessa grande nave que é o Rio Mar Recife. Então, Flávio, muito obrigado. Flávio, me fala... Já acabou. As pessoas querem entrar em contato com você, porque aqui a gente não é... a gente daqui não é ciumento. Justo. Então a gente deixa você fazer outras coisas, claro.
O rapaz do GC aqui, que toda vez foge, o boy do GC vai botar nos caracteres aqui o teu contato. Passa aí o teu contato. Perfeito. O Instagram, @eduque_se, da Eduque, é a minha empresa. E o meu, Flávio RPV. Então, pode seguir lá, mandar mensagem, sempre respondo. E aí, mais uma vez, foi um prazer aqui. Só queria deixar uma mensagem, assim, Por favor, deixe. Da importância da comunicação, porque muitas vezes a gente tem um negócio que eu chamo de miopia educacional. Você aprende, por exemplo, a ser vendedor. Teve uma empresa que eu fui treinar os líderes, assim, e o maior problema deles era com vendas, com a equipe de vendas. Eu disse, por quê? Não tá batendo meta? Não, tá batendo. Eu falava, o pessoal vende e era produto classe A+, assim. Então, eram milhões por mês, o pessoal era vendedor muito bom, assim. E qual é o problema? De relacionamento. Porque era um resort, então o pessoal chegava lá e dizia, porque quando chega um cliente, eles são incríveis. Mas quando vai embora, não dá um bom dia pro porteiro, pro atendente, pro segurança. Já fez o que tem que fazer. São as pessoas mais insuportáveis da empresa. E eu disse, caramba, que pena, né? Que é o pessoal que é mais treinado em comunicação, sabe encantar um cliente, esquece disso para encantar outras pessoas. E a gente tem muito isso. Eu vou treinar um líder e ele vai focar em liderança, em resolver conflitos ali, mas em casa não usa essa habilidade. O cara encanta um cliente, mas não encanta em casa, com os amigos. Você tem uma escutativa maravilhosa na igreja, na ONG, mas na empresa você não tem, porque tá muito ocupado. Então, a reflexão muito assim é que você seja a sua melhor versão em todos os lugares. Você aprenda, mas não aprenda para vender, para liderar, aprenda para lidar com gente. Por isso que eu gosto de falar que eu treino pessoas para lidar com gente, porque comunicação é isso. E não tem como desvencilhar, não tem um processo. Lidar com bicho é muito fácil. Com gente demais. É que é difícil. Exatamente. Gente, um abraço a todos vocês. Esse aqui foi o Diga aí Varejo, o podcast aqui da LSR, feito aqui ao vivo dos estúdios da LSR, Associação de Lojistas do Shopping Rumo a Recife. Até a próxima. Tchau!